Ruth 1, capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos e despedidas, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhes disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixes e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Essa palavra de Ruth, ela aconteceu na época dos juízes. Na verdade, numa época em que não tinha mais juízes, né? Então diz aqui em Juízes 21, 25, naquela época não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia certo. Então era uma época que as pessoas não tinham alguém que os governasse. Elas faziam o que elas bem entendiam. E era uma época que ocorreu uma fome muito grande. E eles estavam passando por grandes dificuldades. E não existia um referencial de governo naquela época. Não existia quem os governasse, quem desse a eles uma direção. Por isso o povo fazia o que eles bem entendiam. Eles faziam o que eles bem entendiam. E nós não podemos viver assim. Hoje em dia nós precisamos entender uma coisa, e nós precisamos tomar uma decisão de quem é que vai governar a nossa vida. Nós precisamos decidir se nós vamos conduzir, como é que nós vamos conduzir a nossa vida. Se nós vamos viver uma vida sendo governados pelo Espírito Santo de Deus,
ou se nós mesmos vamos fazer aquilo que nós bem entendemos, se nós vamos fazer aquilo que nós queremos. É uma decisão pessoal de cada um. Nós precisamos decidir como é que nós vamos viver e conduzir a nossa vida. Porque se a gente quiser, a gente vai fazer aquilo que nós bem entendemos. E uma certeza eu tenho no meu coração: se eu fizer aquilo que eu bem entendo, eu vou me dar mal. Eu já tentei viver assim, fazendo exatamente o que eu achava certo, fazendo exatamente aquilo que eu queria fazer. E eu quebrei a cara, e eu me dei mal. E nós somos tentados todo dia a viver uma vida assim, a fazer exatamente aquilo que nós queremos fazer. Nós vivemos como que não tivesse alguém, que nem na época de Juízes, não havia rei em Israel. Não existe ninguém que me governe, que me controle, que reine sobre mim. Por isso hoje, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos pensar sobre isso. E decidir como é que eu vou viver a minha vida daqui para frente. Primeiro eu tenho que pensar, quem é que tem governado a minha vida? Será que eu estou sendo governado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus? Qual é o nível de governo e de influência que a palavra de Deus tem sobre a minha vida? Aí eu preciso pensar, como é que se eu vou continuar vivendo dessa forma, ou se eu vou me render ao governo dos céus. Porque é muito claro o que Jesus veio fazer. Ele veio trazer o reino de Deus. Ele veio estabelecer o governo e o reino de Deus. E todo reino tem um governo. Tem alguém que governe. E nós precisamos nos render ao governo do céu. Porque se nós não nos rendermos ao governo dos céus, o governo dessa terra vai reinar sobre nós. Ele vai controlar a nossa vida. E a gente está vendo aí, nós estamos vendo, está latente aos nossos olhos, aquilo que o governo dessa terra está fazendo com a nossa sociedade, com o nosso país, com o lugar onde nós vivemos. A gente está vendo o que o governo dessa terra está fazendo com as famílias, está fazendo com os casamentos, o que ele está fazendo com os jovens. A gente está vendo diante dos nossos olhos. Por quê? Porque é um governo. O mundo jaz no maligno. Acontece que muitas pessoas, elas não conseguem se livrar do governo dessa terra. Mas eu e você que estamos aqui temos uma opção. Nós podemos decidir hoje quem vai governar sobre as nossas vidas. Nós podemos pegar e falar assim, não, o governo dessa terra não vai reinar sobre a minha vida. Ele não vai entrar mais na minha casa. Ele não vai dizer como vai ser o meu casamento. Ele não vai dizer como vai ser a vida dos meus filhos. Ele não vai dizer como vai ser as minhas finanças. Porque nós temos uma palavra, nós temos uma palavra de Deus. Nós tivemos um encontro com o Rei. Nós tivemos um encontro com Jesus e sabemos que Ele é poderoso e Ele pode governar sobre nós e anular da nossa vida o governo dessa terra. E na época de Ruth era uma época de fome. É uma época de muita fome que estava acontecendo. As pessoas estavam sedentas. E sabe, Ruth e Orfa, elas representam a igreja dos nossos dias. A igreja que decidiu, numa época de fome, ir para Moabe. E a igreja que decidiu ir para Judá. São dois tipos de igreja, são dois tipos de pessoa. Eles estavam passando fome, eles estavam passando necessidade. E onde que Orfa foi buscar alimento? Onde que ela foi buscar refúgio? Em Moabe. E sabe quem foi os moabitas? Os moabitas, eles eram inimigos de Israel. Eles eram inimigos de Israel.
Sabe, o rei de Moabe, ele foi atrás de Balaão e falou assim: Balaão, amaldiçoa Israel. Ele queria que Balaão amaldiçoasse Israel. Então, Moabe, os moabitas representam a extinção da igreja, a extinção da palavra profética, a extinção da palavra de Deus. Ele representa a destruição da noiva, nos dias de hoje. E acontece que talvez muitos de nós estamos indo nos alimentar em Moabe. Nós estamos indo para Moabe e nos alimentar das coisas desse mundo, das coisas dessa terra. E nós precisamos aprender com Ruth, porque ela decidiu ir para ajudar. Sabe, talvez você esteja com fome hoje, talvez você esteja sedento hoje. Tem muitas pessoas aí fora que estão sedentas. Talvez você possa olhar para a sua vida, para as pessoas que convivem com você, você vê a fome que as pessoas têm. E no nosso país, nós não estou falando de fome de comida, apesar que tem muita gente passando fome, mas essa não é o principal problema da nossa nação. A fome que as pessoas têm é uma fome no espírito. Elas têm fome de Deus. A Bíblia fala que eles anseiam pela manifestação dos filhos de Deus, porque eles estão ansiando, eles estão com fome. E somos nós que vamos dar de comer a essas pessoas. Por isso que nós, nesses dias, precisamos ativar o dom que há em nós. Nós precisamos levantar como apóstolos, como profetas, nós precisamos nos levantar como evangelistas. Existe algo dentro de nós que vai alimentar as pessoas. Sabe, eu preciso daquilo que está dentro da vida do Rafael. Eu preciso ser impactado por aquilo, pela porção que Deus colocou na vida dele. Porque aquilo que Deus colocou na vida dele não tem na minha. Por isso que nós precisamos despertar nesses dias. Despertar. E em nome de Jesus, meu irmão. Talvez você esteja com fome. Talvez você esteja sedento. E talvez você está buscando se alimentar, se saciar em Moabe, neste mundo, nas coisas desse presente século. Isso não pode acontecer, porque os moabitas representam a destruição da igreja. A igreja caída, a igreja corrompida. Em nome de Jesus, por isso eu queria que você levantasse sua mão, que você orasse comigo. Em nome de Jesus, Pai, vem saciar a fome dos teus filhos nessa noite. Sacia a fome. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar aqui, Espírito Santo, eu quero liberar sobre essa igreja, que o Senhor libere toda a provisão que eles precisam nesses dias. Senhor, sacia a sede, sacia a fome que os seus filhos precisam, enche eles do seu reino, enche eles da sua presença, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo toda a fome aqui neste lugar, toda a fome que leva os seus filhos a fazer coisas que eles não deveriam fazer. Em nome de Jesus, sacia a fome do teu povo, Senhor. Sacia, dá a eles o que comer, Pai. Senhor, Tu és o pão vivo que desceu do céu. E nós queremos hoje nos alimentar do Senhor, nos alimentar da Sua palavra. Nós queremos sair saciados do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus eu profetizo que não haverá mais fome nesse lugar, que não haverá mais necessitado. Eu profetizo em nome de Jesus que não haverá mais enfermos, que não faltará nem coisa grande, nem coisa pequena. Em nome de Jesus. Eu declaro que a COD será uma igreja supridora, que vai suprir, que vai trazer cura, que vai trazer alimento, que vai trazer restauração na vida das pessoas. Eu profetizo que a COD não vai ser uma igreja necessitada, mas é uma igreja que vai dar a muitos, que vai liberar, que vai impactar a cidade de Jundiaí, trazendo alimento, trazendo cura, trazendo restauração das famílias, tocando na vida dos jovens, em nome de Jesus.
Eu profetizo e eu declaro que essa não é uma igreja moabita, mas essa é uma igreja de Judá. Não é uma igreja que vai voltar para Moabe, mas é uma igreja que vai se voltar aos pés do Senhor, que vai para Jerusalém, que vai para Judá, o lugar da presença do Senhor. Senhor, libera uma presença neste lugar, libera uma porção dobrada do seu Espírito nessa igreja, em nome de Jesus, que cada um dos seus filhos possa provar de uma porção dobrada do teu Espírito, de experiências novas, de experiências sobrenaturais, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Tu és santo.